Olá, amigos. Meu nome é Ederaldo Paulo da Silva. Estamos aqui nesse importante curso de pós-graduação da Faculdade Legale, Família, Sucessões e, logicamente, espero aí, durante todos esses módulos que vamos tratar do tema casamento, discutir com vocês e ter aí uma troca muito interessante de informações, de temas, de teses, de conceitos, de normas do direito civil, um pouquinho de processo também, analisando questões da Constituição Federal e, é claro, não é, abordando aí de forma teórica e prática o tema casamento. Eu sou advogado, sou mestre em Direito, não é? Professor de Direito e Processo Civil e vamos, desde já, começar a desenvolver aqui os nossos assuntos, os nossos temas que, logicamente, me foram confiados. O tema é casamento. Vamos dar uma olhadinha lá no slide? Olha só, lógico, a nossa lei máxima, a nossa Constituição Federal, não é lá no artigo 226, ela trata no parágrafo 1º e parágrafo 2º que a família é a base da sociedade, tem proteção do Estado. E mais, não é? Quando nós olhamos aí, logicamente, para essa indicação, para essa anotação, desde já nós começamos a analisar algumas questões que foram reconhecidas pelo STF. No caso, lógico, o reconhecimento do casamento homoafetivo, uma barreira enfrentada por muito tempo e, claro, alguns artigos do Código Civil. Pode voltar comigo aqui, Marcio. Olha só, colegas, nós temos que ter em mente que esse casamento, o tema que nós estamos tratando aqui, ele é um contrato. Casamento trata-se de um negócio jurídico. Então, nós não temos um plano B. Toda vez que eu for analisar, pensar, estudar, eu tenho que verificar o tema casamento como um contrato, é um ato solene. E analisando as doutrinas, os temas que nós tratamos, que nós temos aí, nós temos verificado que dois atos extremamente solenes que nós temos dentro do âmbito civil é o casamento e o testamento. Então, para você, dentro dos seus estudos aí, não é? Dentro daquilo que você está buscando de aprimoramento, lembre-se, casamento, negócio jurídico, casamento é contrato, casamento é ato solene. Pouco importa se o casamento será feito, não é, através de uma procuração, pouco importa se o casamento será ali presencial pelos nubentes. Nós temos normas e essas regras deverão ser, logicamente, impostas pelo Estado no momento da elaboração desse importante negócio jurídico. Eu vou trazer para vocês agora alguns conceitos, não é? Vamos lá para o slide? Olha só. Eu tenho aqui alguns conceitos. Por exemplo, o professor Clóvis Bevilacqua, ele já traz aqui, não é, essa situação de que o casamento trata-se de um contrato bilateral, solene, como eu disse há pouco. E, é claro, não é, em relação a esses efeitos, já temos que pensar, o que acontece quando a pessoa contrai um casamento? Ele tem lá os efeitos, não é? Efeitos gerados moral, espiritual, material, econômico. E é importante, lógico, não é? E percebam que no texto do professor consta aqui o termo, não é? Homem e mulher. Só que hoje, através de alguns informativos do STF, do STJ, o próprio Conselho Nacional de Justiça, através de algumas resoluções, acabaram trazendo situações de que o casamento homoafetivo ele existe. Tanto é, colegas, não é? E isso é muito importante, já encontra-se em desuso eu utilizar o tema eu os declaro marido e mulher. Bem, Ederaldo, mas aqui na minha cidade, no meu estado, isso não acontece, o juiz de paz, ele... Bem, nós temos que verificar aqui a questão jurídica, é o que nos interessa. Então, voltando para o slide, nós percebemos que o professor Clóvis Bevilacqua, ele indica, não é, dentro das doutrinas, as doutrinas mais antigas, podemos dizer assim, essa indicação é de homem ou mulher. Porém, é claro, já fica a dica aí que hoje esse termo está em desuso. Pontes Miranda, a mesma coisa, continuando aqui no slide, hein? Pontes de Miranda, ele também indica de forma muito clara, ok, que trata-se de contrato solene. Contrato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente e capazes. De novo, olha aqui, ó.
Vou fazer aqui uma anotação. De novo, sexo diferentes. Mas, porém, nós bem sabemos, não é? Só voltando para você que está aí com as suas anotações, pode voltar aqui comigo, não é? O Conselho Nacional de Justiça, lá no artigo 175, não é? Tem lá as resoluções no ano de 2013, já indicou de forma muito clara essa situação de não haver mais algum tipo de diferença ou imposição desse termo casamento entre homem e mulher, sexo diferente. Então isso é algo intrínseco dentro da nossa sociedade e nós, obviamente, temos que seguir essa ordem. Talvez os mais conservadores, talvez os nossos avós não entendam, não aceitem, porém, nós como profissionais da área do direito, seguimos aqui aquilo que nós temos de dispositivos e, logicamente, orientações e o próprio amparo dos nossos tribunais superiores em relação a esse tipo de situação. No slide, vamos lá, quero mostrar para vocês aí, vamos discutir, vamos debatendo nossa pós-graduação hoje aqui em família e sucessões, tema casamento, temos muito assunto para tratar e desde já estou mostrando para vocês aqui o primeiro item, não é? As características do casamento, tendo o casamento como um caráter personalíssimo. Livre escolha dos nubentes, solenidade da celebração. Pode voltar comigo? Eu vou discutir esses dois temas com vocês. Colegas, só para que nós tenhamos uma noção. Esse caráter personalíssimo, essa livre escolha dos nubentes, não é? Você pode até pensar, poxa, Ederaldo, mas a minha avózinha disse que, não é, arranjaram o casamento dela com o vovô. Eles estão bem, mas não é, são outros tempos. O tempo atual que nós temos hoje, não é, logicamente, até para a liberdade de escolha, é a livre escolha dos nubentes. Caráter personalíssimo. É evidente, todos nós sabemos, nós que estamos aqui no nosso curso hoje, de uma possibilidade de casamento por procuração. Ok, sem problema algum. Você, logicamente, pode até conhecer alguém que tenha se casado através de uma procuração, porém, o que é importante nós deixarmos aqui é que existe esse caráter personalíssimo e também essa livre escolha. O segundo item que eu separei aqui para falar para vocês, que eu vou aqui de 2 em 2, é essa solenidade. Colegas, nós temos um rito, não é? O casamento, ele possui um rito. Tem a questão da habilitação, ou melhor, a fase, a celebração. Então, trata-se de ato solene. Trata-se de um negócio, um importantíssimo negócio jurídico. A pessoa às vezes perde um pouco da liberdade e acaba, não é, criando deveres, não é? Através de situações econômicas, através de uma imposição legal até de alimentos. Então nós temos ali, dentro dessa solenidade, o caráter personalíssimo e também a livre escolha dos nubentes. Lá no slide eu tenho as outras duas, ok? As outras duas, vamos lá. Inexigibilidade de diversidade de sexos e inadmissibilidade de submissão a termo ou condição. Analisando as duas juntas, pode ficar no slide? Olha só. Essa inexigência de diversidade de sexo, já abordei com vocês. Durante o nosso curso aqui vou falar novamente. Tenho mais informações para discutir e debater com vocês, mas essa questão de inadmissibilidade de submissão a termo ou condição. Eu, Ederaldo, ok, não posso chegar para o juiz de paz e impor alguma condição. Eu não posso impor uma situação, ok? Por quê? Porque eu tenho as regras do nosso Código Civil, são inúmeros artigos e nós vamos ver aqui, não é? Durante os nossos debates, alguns artigos do Código Civil, obrigatoriamente nós vamos ter que ver alguns artigos do Código Civil, justamente para poder analisar o que a nossa lei federal trata e coloca de condição em relação à habilitação do casamento, em relação à celebração do casamento, aquelas pessoas que não podem casar, aquelas pessoas que estão impedidas de casar.
Nós não temos plano B. Ah, Ederaldo, mas e se ocorrer um casamento e a pessoa não tinha conhecimento, não é? Ocorreu um erro? Bem, aí nós vamos tratar que o casamento pode ser nulo ou anulável. Ainda que tenha sido celebrado em alguma situação diversa, ele ainda pode ser considerado válido e nós vamos desenvolver isso dentro do nosso estudo. O que é fato, o que é importante, que aquele que pretende casar-se não pode impor condições. Aquele exemplo, né? Olha, tudo bem, eu me caso, eu assino, eu vou até o cartório agora se você quiser, só que a minha imposição é essa. E eu vou chegar lá no cartório e vou passar essa informação para a autoridade competente. Então, o que acontece? Nessa fórmula, nesse meio, nesse método, ok? É impossível se pensar em um casamento válido, porque não há possibilidade de imposição pela parte. Tudo bem? Vamos voltar lá no slide, mais 2, vamos lá. De 2 em 2 a gente vence isso aqui hoje. Vamos lá. Estabelecimento de uma comunhão de vida. Colegas, é um cuidando do outro, ok? São aqueles deveres que eu acabei comentando com vocês, que geralmente se cria quando alguém opta em casamento. É lógico, aqui nós estamos falando do casamento, o ato solene, mas a mesma situação nós temos quando nós enfrentamos o quê? A união estável. Aquele que vive, aquele que está em união estável, ok? Até pela própria previsão da Constituição Federal, possui as mesmas obrigatoriedades, as mesmas responsabilidades do casamento. Tanto é, e nós vamos discutir daqui a pouquinho, essa situação de conversão da união estável em casamento. Então, esse estabelecimento de uma comunhão devida também é uma importante característica do casamento. E eu acrescento aqui, colegas, atentos, hein? Essa situação também nós vamos enfrentar quando nós tratarmos, logicamente, de uma ação ou de uma situação de reconhecimento de união estável. Natureza cogente de normas que o regulam, não é? Como já disse a vocês, voltei lá para o slide e já vou emendar aqui, ó, estrutura monogâmica e a dissolubilidade. Então, a natureza cogente das normas, já adiantei para vocês, nós temos muitos artigos do Código Civil, espero que você aí esteja aí com o seu Código Civil, no seu notebook ou ele ali, não é? Em papel, impresso, para que você possa acompanhar, logicamente. Vamos tentar dar uma dinâmica aqui, mas é importante que você acompanhe aí no seu local de estudo. A estrutura monogâmica, logicamente, não é? Casar com mais de uma pessoa, impossível, não é possível, ainda que na prática, vamos falar baixo, isso possa estar acontecendo, mas validamente, não é? Até por conta do nosso dispositivo, dos nossos dispositivos do Código Civil, isso não é possível e, é claro, a dissolução de acordo com a vontade das partes. A característica do casamento, no último item aí do slide que vocês estão acompanhando, essa questão de dissolução através do divórcio, por exemplo, não é? Muito se discute se ainda existe separação ou só o divórcio. Vocês terão aulas aqui no nosso curso específicas sobre divórcio, sobre separação, sobre regime de bens, que vão abordar demais. O fato é que, logicamente, dentro das características que nós temos, lógico que ocorre e consta aqui a possibilidade de dissolução do casamento. Caráter personalíssimo, solenidade da celebração, inexigência de diversidade de sexos, inadmissão da submissão, comunhão de vida, a norma, não é? A natureza cogente de normas, a estrutura monogâmica e, logicamente, essa possibilidade de dissolução. Para a gente poder fechar esse bloco, natureza jurídica, ok? Natureza jurídica do casamento. Voltei para o slide, ó, em destaque, hein? Contrato. Trata-se de um contrato especial. Fica no slide, vamos lá, olha só. Trata-se de um contrato especial, pois não se restringe a interesses econômicos, mas se prende a elevados interesses morais e pessoais. Essa formalidade, não é que eu seja, não é aquela pessoa que, nossa, de muita formalidade, mas nesse caso aqui, aquela essência do casamento, aquele compromisso, ele está ali dentro.
Então toda essa formalidade não é um contrato de compra e venda, trata-se de um contrato especial, que acaba não envolvendo só os nubentes, não é? Acaba envolvendo outras pessoas a partir do momento que ele é logicamente firmado. E, lógico, é uma forma de contrato especial, vamos voltar no slide, eis que o direito de família possui características diversas, então é um contrato de família. O casamento, aqui na leitura, parte grifada, olha só, é um contrato de direito de família dependendo da manifestação livre da vontade dos nubentes. Se vovó, volta para mim, se vovó casou, né, casamento arranjado, que pena, mas, logicamente, nós temos aqui dentro da natureza jurídica do casamento, como contrato, que eu estou aqui exaustivamente destacando para vocês, é fato que a livre manifestação e vontade dos nubentes trata-se dessa autonomia privada que compõe a natureza jurídica do casamento. Tudo bem, colegas? Ok? Voltamos no próximo bloco.